Bem-vindos a mais um Jump Talk. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Databricks. Estamos aqui com a Bruna, ela já vai se apresentar. Estou com o Silvio também, nosso head de parcerias aqui na Jump. E a ideia desse Jump Talk hoje é a gente falar sobre Databricks, falar um pouquinho sobre parcerias, falar um pouquinho sobre o mercado de dados, né? E trazer um pouco do conhecimento da Bruna, que é uma pessoa aí que está inserida nesse mercado de cabeça, então tem muita coisa para compartilhar com a gente. Bem-vinda, Bruna, bem-vindo, Silvio. Obrigada, Anderson, obrigada, Silvio, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei. Então, muito obrigada pelo convite mesmo. Perfeito. Bruna, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é Bruna, né? Como que... você já falou do seu filho e tudo mais, mas como é você como pessoa e como é você como profissional? Você poderia falar um pouquinho? Claro. Bom, meu nome é Bruna Wells, estou hoje como diretora de parcerias da Databricks para a América Latina, mas antes de mais nada eu sou uma mulher acima de 40 anos, que tem 2 filhos. Eu tenho um filho de 18 anos, chamado Caio, e uma filha de 6 anos, chamada Luana. Sou casada há 25 anos, então eu sempre falo muito sobre a questão de relacionamentos de longo período, porque é muito o que eu faço no meu dia a dia de parcerias. Trabalho com parceiros há mais de 15 anos em empresas de tecnologia, principalmente do Vale do Silício. Então eu comecei através de uma empresa chamada SonicWall, entrei na área de segurança, né, juntamente com a Dell, quando ela adquiriu essa empresa. Então fiz parte do modelo da Dell quando fechou capital, e aí ela realmente tinha um trabalho. A Dell sempre foi muito voltada para consumidor final, customização, né, de produtos e computadores. E aí como foi adquirir esse modelo de parceiros, né, de uma empresa, e eles começaram a adquirir mais de 20 empresas de software para tentar mudar um pouco o modelo deles de atuação. E aí eu fiz parte dessa mudança, dessa transição, fiquei lá durante 1 ano, e a partir daí eu fui crescendo na minha carreira, mas sempre voltada para a área de parcerias. Eu sou Relações Públicas, também formada pela Casper Libero aqui em São Paulo, na Paulista. Inclusive foi muito interessante ter feito toda essa trajetória, porque eu queria trabalhar muito com comunicação, mas sempre voltada para uma comunicação com resultado. E como RP, a gente sempre trabalha com intangível. Sim. E aí eu sempre senti falta da parte de marketing, entender finanças, entender como chegar no consumidor final, o que levar de fato lucro para as empresas, né? Então eu acabei me especializando, fiz um MBA em marketing com ênfase em vendas pela FGV. E aí depois fiz vários cursos de tecnologia, principalmente pivotados pelas empresas que eu participei, que trabalhei. E aí eu trabalhei também, durante uns 10 primeiros anos com empresas de infraestrutura e segurança. E em 2019 eu entrei no mundo totalmente de dados e software. E aí era um modelo de negócios completamente diferente do que era bastante utilizado no mundo de appliance, de venda de licença. Então eu fiquei muito feliz, muito grata por ter tido essa oportunidade. Entrei numa empresa chamada Tíbico, que inclusive está aí até hoje, né? E depois eu fiquei lá durante 2 anos. Depois eu fui para uma empresa chamada Software AG, que inclusive parte do portfólio dela foi adquirido pela IBM recentemente. Mas é uma empresa super tradicional, inclusive a única empresa europeia que eu fiz parte, né? Fiquei lá também 2 anos e meio, e há 1 ano eu estou como diretora de parcerias da Databricks. Muito feliz, porque neste 1 ano pude conhecer muito sobre o ecossistema de parceiros, como era, como está, porque a gente já cresceu praticamente muito, estruturando do zero, né, o ecossistema de parceiros. Na América Latina, que antes não existia, né? E foi um desafio. Então foi um dos pontos que me fez vir para a Databricks, não só pela Databricks em si, que é uma empresa que está num super hype, mas há 1 ano atrás não estava com tudo isso que está e com tudo que pode acontecer em 1 ano, né? E realmente esse desafio de ser a primeira pessoa
presencial para organizar a área de parcerias, entender como é que era esse ecossistema, porque na verdade ele já vinha acontecendo. Sim. Ele só não era trabalhado da melhor forma, né? Então o meu principal objetivo foi, de fato, está sendo, né, construir, fortalecer, alavancar essas parcerias locais na América Latina e dar visibilidade para elas para o global, né? Porque no caso a Databricks também quer saber o que está sendo feito aqui na região, independente de simplesmente o consumo pelos clientes. Quer saber quem está implementando, o que está gerando todo esse crescimento que a empresa vem, né, trazendo aí nos últimos anos. Na verdade, ela está no Brasil desde 2020, né? Foi quando ela começou mesmo na região. Mas antes disso já tinham clientes utilizando a plataforma, né? Então, só que a partir daí, desses primeiros clientes utilizando, a gente consegue ver que não é só totalmente orgânico. Existe todo um ecossistema que aporta e que apoia esse desenvolvimento, né? E traz todo esse conhecimento para os clientes. Então, enfim, falo bastante. Não, mas a parceria ela existia, porque eu lembro que a Jump já tinha o cadastro de parceiro feito, mas não tinha um relacionamento com o parceiro aqui no Brasil, né? Isso dificultava bastante até o nosso desenvolvimento. E aí, com a sua vinda, mudou bastante coisa. A gente agora tem como parceiro um direcionamento do que a gente precisa fazer, quais os objetivos que a gente tem que atingir, né, para conseguir fazer com que essa parceria seja efetiva. Com certeza. E vocês foram um dos primeiros parceiros que eu conversei, que a gente se conheceu. E foi muito interessante porque, na ocasião, eu sempre sou aquela pessoa que quer conhecer, que quer aprender muito mais do que direcionar. Até porque eu também estava aprendendo, né, fazendo onboard dentro da empresa para poder direcionar vocês da melhor forma. Mas foi muito interessante porque, entendendo a história, a gente consegue saber o porquê também, né? Não digo que foi uma falta de investimento da empresa, muito pelo contrário, ela tem esse perfil de company first, de customer obsession, de tentar trazer o melhor para os clientes. E ela sabe do valor das parcerias e também partner first é um modelo. Mas existe, né? Somos uma empresa de capital fechado, ou seja, os fundos ainda são limitados, e aí o principal foco da empresa sempre foi em direcionar o melhor atendimento para os clientes. E como trabalhamos essencialmente por consumo, estar com o cliente direcionando todo esse capability, né? Esse enablement era um pouco do perfil. Então, o que foi feito com a área de parcerias até eu chegar, né? Existe portal, existia um programa que, na verdade, tinha sido, inclusive, recém-lançado, um pouco antes da minha chegada. Então, assim, todo o modelo ele era muito self-service. Então, cada parceiro que quisesse se tornar parceiro, até para entender o que é ser um parceiro da Databricks, ele tinha que ter muito mais o foco da iniciativa, e deixa eu correr atrás, porque de fato não tinha alguém para direcionar, e a nossa equipe que foi crescendo estava 100% voltada para o direcionamento e o enablement de clientes, né? Então, foi gradativo, vem sendo gradativo, os investimentos vêm acontecendo, inclusive não só a minha chegada, mas não só a parte de tecnologia, os investimentos globais, e aí agora a expansão da equipe também vai acontecer, então estou não só projetando isso como energia, mas eu sei que vem. A expansão da equipe de parcerias dentro da Databricks. E já que você tem, eu queria explorar, antes da gente falar da Databricks, eu queria explorar um pouquinho desse seu conhecimento e dessa sua, desse relacionamento que você já tem há tanto tempo com parceiros de empresas de tecnologia. Por que é importante para as empresas de tecnologias ter parceiros bem estruturados e com conhecimento, né? Por que isso é importante para a empresa e para os clientes? Como que você enxerga isso? Parceiros podem agregar dentro de um ecossistema coisas, valores que a própria empresa, se ela não investir de ponta própria, ela não vai conseguir. Estamos falando de branding, de presença, a gente está falando de relacionamento. Vocês, como parceiros, eu vou falar vocês, porque vocês estão na minha frente, mas todo o ecossistema, tá? Vocês
trabalham com os clientes há muitos e muitos anos. Assim, tem empresas que eu atuo que têm consultorias gigantes que têm mais de 50, 100 anos e às vezes estão atuando com os mesmos clientes. Então, assim, relacionamento, primeiro foco, então, assim, claro que, dando o meu exemplo, né, eu cheguei, estou fazendo relacionamento com todo mundo. Não tem como ter alcance para abranger todos os clientes e todos os parceiros. A mesma coisa acontece com as empresas de tecnologia. Elas precisam alavancar o branding delas. Então, muitas empresas nem entraram no país, precisam dos parceiros que estão lá como Trusted Advisors. Muitos parceiros têm grandes marcas ou representam grandes marcas que trazem essa questão de confiança. Então, as empresas de tecnologia querem se associar a essas marcas que já estão presentes no mercado. Sim. Fora isso, os parceiros, eles têm uma abrangência muito maior no sentido de conhecer as tecnologias. Então, quando eles conhecem não só a Databricks ou qualquer outra empresa de tecnologia, eles conhecem também os competidores e conseguem direcionar para os clientes quais são as vantagens de utilizar uma ou outra tecnologia. Funciona como um advisor. Exato. Então, o papel das empresas de tecnologia é demonstrar isso primeiramente para os parceiros, para que os parceiros possam alavancar isso também nos clientes. Outro ponto é capacidade de entrega. Então, a gente tem vários modelos de parceria. Você tem um modelo de distribuição, por exemplo. Então, como que eu, na época dos appliances, né? Ainda tem, obviamente, mas a gente fala isso mais para frente. Como é que a gente traz isso para o país? Tem uma série de logísticas que você precisa ter parceiros para fazer esse tipo de negociação. Empresas, por exemplo, dos Estados Unidos ou empresas da Europa precisam trazer essa tecnologia. Eu estou falando aí de importação, de exportação, de implementação dessas tecnologias. Estou falando também de toda a questão, não só logística, mas de fulfillment, né? De contratos. Outro ponto importantíssimo das empresas de tecnologia, a parte de contratual, legal. A gente, por exemplo, no caso da Databricks hoje, ainda não está desenvolvida 100% para vender para governo. Porque as empresas de public sector, elas necessariamente, pelas leis locais, precisam comprar em reais e precisam comprar de empresas brasileiras. Sim. Né? Isso outro grande motivo de um valor extremamente importante que todas as empresas de tecnologia de fora precisam desses parceiros. Eu não estou falando só de empresas de public sector, tá? Que passam por essa... Mas primariamente sim. Então, assim, são uma série de valores que os parceiros eles agregam, mas eu acredito que o mais importante deles é a sustentação da tecnologia dentro do cliente. Modelo de consumo, isso é ainda mais importante, porque se você você vende um produto, entrega, acabou, que já tá, né, que tem toda uma logística por trás, toda uma tecnologia, implementa e sai, ok, funciona, mas quem garante que o cliente vai utilizar aquela tecnologia? Os parceiros que estão na ponta todos os dias, alavancando entendimento, conhecimento, treinamento de toda a equipe da empresa, de toda a empresa de tecnologia, potencial de entrega. Então, esse valor de sustentação da tecnologia, de trazer novos casos de uso, que é muito que a gente fala, né, dentro do modelo de consumo, tá muito na mão dos parceiros. A gente, como empresas de tecnologia, né, nesses 15 anos que eu vejo, raríssimas às vezes a gente vai ter 10 mil funcionários e mesmo esses 10 mil funcionários não vão cobrir todos os clientes que a gente precisa e que a gente tem potencial na região. Então, é isso, assim, eu trabalho com um exército, essa é a verdade, né? Trabalhar com um ecossistema e a gente está sempre com múltiplos vieses, múltiplas empresas, múltiplas organizações que de fato podem entregar diversos valores. Eu tenho parceiros que só querem revender, tem parceiro que só quer entregar, tem parceiro que só quer fazer fulfillment, tem parceiro que só quer fazer consultoria, tem parceiro que quer fazer tudo isso. Sim. Cada um tem um perfil, cada parceiro tem uma forma de trabalho e é mais importante para as empresas de tecnologia é se associar a empresas que de fato podem agregar
podem alavancar dentro do mercado e que se associam aos valores da empresa. Eu sempre falo isso bastante porque às vezes você vai se associar com um parceiro local, se você não conhece de fato esse parceiro, você pode estar se associando com alguém, né? Sim. Alguém que você, que algum outro cliente pode confiar, mas de fato você não sabe todo o histórico daquela empresa. Então ela tem que estar muito alinhada com os valores que você quer preservar dentro da tua empresa. Então quem vai te representar na ponta tem que estar também alinhado com seus valores de negócio, seus valores de companhia. Então é aí que eu vejo a grande necessidade das empresas de tecnologia atuarem junto com os parceiros. Perfeito. E aí, a gente já falou um pouquinho da entrega dos parceiros para os clientes, e você está 1 ano na Databricks, né? Fala um pouquinho o que você sentiu nesse 1 ano na Databricks e quem é a Databricks. A gente já recebeu o Valiati aqui, né? Ele já veio em um dos nossos podcasts, mas... Explicou como é que foi a Databricks? Isso foi quando? Porque é bem grande. Acho que foi em fevereiro ou março que ele veio. Desse ano. Legal. Então foi não recente. Está tão desatualizado. Não está tão desatualizado. Apesar de que Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Mas assim, explica um pouquinho para o nosso público primeiro. Acredito que muita gente já sabe o que é a Databricks, mas o que é a Databricks? Né? Quais os objetivos da companhia? Né? E como a companhia, os produtos da companhia ajudam os clientes na ponta final. Legal. Bom, a Databricks é uma plataforma de dados, né? Ela foi fundada em 2013 pelos, fundadores, colegas que estudavam juntos na Universidade de Berkeley. Iniciou através de uma plataforma de cloud já, onde eles faziam toda a parte de processamento, com códigos abertos, né? Enfim, foi uma empresa que foi crescendo ao longo do tempo de uma maneira muito exponencial. Em 2017, realizou o primeiro acordo com a Microsoft, que foi um dos grandes pilares, eu diria, aí, alavancadores do grande crescimento dela global, porque, de uma certa forma, quando a gente faz uma integração com um parceiro, outra forma de parceria bastante importante, né? A gente fala com os GSI, ou com os cloud providers, os hyperscalers, né? Então, hoje a Databricks tem 3 grandes parcerias, né? Tem com a AWS, tem com a Azure e tem com a GCP. E isso aconteceu, mas em 2017, quando essa parceria se firmou com a Microsoft, a gente se tornou bastante conhecido no mercado, porque fazia parte da própria Azure. Então, eles entraram numa parceria até de OEM, né? O que a gente diz que é um white label, mas não é bem white, né? Porque era totalmente transparente o nome da companhia. Então, ela se tornou muito conhecida por isso e cresceu muito. Então, muitos dos clientes que passaram a utilizar a tecnologia da Databricks, essa plataforma de processamento de dados, foi por meio da Microsoft. Apesar de que já estava na AWS. E em 2020, acredito, 2021, começou com a GCP também, tá? Em 2020, a gente foi os criadores do conceito do Lakehouse, né? Somos pioneiros e, de fato, criamos esse conceito onde reúne o Data Warehouse e o Data Lake dentro de uma mesma fundação. E isso também foi um divisor de águas para a companhia, né? Foi a partir daí que a gente continuou crescendo e angariando mais investimentos de grandes empresas, além dos hyperscalers que eu já mencionei, que já investiram na empresa. A gente tem a Capital One, a gente tem a NVIDIA agora, na última rodada, o que adquiriu aí cerca de 4 bilhões em investimentos. E isso foi um dos grandes motivadores, né? Quando a gente fala assim, empresa que tem dinheiro cresce também, né? Sim. Para o crescimento que a empresa vem enfrentando nos últimos 2 anos, eu diria assim, que foi realmente... até estava dando uma olhada, acho que na Wikipedia, para vocês terem uma ideia. Em 2021, a gente estava declarando 5 mil funcionários. Hoje a gente já está com quase 10 mil funcionários. A gente estava... num modelo onde, em 2020, a gente criou o Lakehouse. Hoje, 74% das empresas no mundo já utilizam esse modelo, já adotaram esse modelo de Lakehouse. Não 100% da Databricks, mas outras empresas que vieram, assim, eu diria, com esse conceito, né?
passaram também a entender e se aproveitar dessa vantagem, dessa oportunidade de mercado. Por ser uma forma onde você democratiza e você disponibiliza o dado para várias áreas dentro da empresa, utilizando uma mesma fundação. Todos esses dados têm que estar dentro desses hyperscalers, né? Então, esses 3, a gente não tem nenhuma associação ainda com uma outra cloud provider, mas, por enquanto, esses 3 têm feito aí bastante barulho no mercado. E aí, enfim, voltando para a tua pergunta, quando a empresa... Eu entrei em agosto, finalzinho de agosto do ano passado, estava acontecendo o World Tour. Inclusive, vocês estiveram esse ano conosco Sim. também. Então, para mim, só na minha chegada já foi um baque, né? Porque primeiro que era um mundo de pessoas caminhando dentro do hotel, assim, todos com a camiseta da Databricks, todos, assim, apaixonados, realmente data lovers, Databricks lovers. O pessoal pegava adesivo, camiseta e ficava loucos com as swags. E eu falava, gente, o que está acontecendo, né? Eu nunca vi isso em nenhuma outra empresa de tecnologia. E de fato, todo mundo falando, Bruna, mas não vai dar a quantidade de gente. Eu falei, por quê? O hotel, aqui a gente estava esperando em torno de 500, 600 pessoas. Se registraram mais de 1.000. Este ano, um ano depois, a gente fez um evento para 1.000 pessoas. Sim. Que era para crescer de 600 para 1.000. Sabendo que já seria... Então, a gente quis dar uma qualificada na audiência, drivar mais clientes com conteúdo, trazer bastante informação para quem de fato está utilizando ou quer vir a utilizar, que vai ter maior impacto na ponta. E aí foram 3 semanas de divulgação, que não foi uma divulgação aberta, foi uma divulgação fechada, ou seja, somente via convidados. E mais quase 2.000 pessoas se registraram para participar. Isso só... então, assim, em um ano, né, 12 meses... Menos de 12 meses aconteceu essa, não digo essa virada, mas essa questão exponencial que vem acontecendo. Eu acho que tem essa questão do hype da ferramenta, né? Porque Databricks, é uma solução que está ditando, como você disse, o mercado. E também tem a ausência de eventos desse tipo no Brasil, né? O que a gente chama do maior bastante evento de dados e AI do Brasil. Foi, e de fato foi. Realmente, a gente vê vários eventos acontecendo, não sei que, talvez é porque eu esteja indo em muitos eventos também, vocês também. Sim. Realizados pelos parceiros, realizados por, às vezes, alguns institutos, mas não tanto da forma como foi, né? Sim. Inclusive, o próprio Gartner voltou a acontecer no Brasil esse ano, a gente esteve presente. Depois da pandemia, né, o Gartner de dados, né? Sim. E nós estivemos lá e mesmo assim, lá a gente sabe que a audiência é ainda mais, eu não digo qualificada, mas mais executiva, é caríssimo entrar nesse tipo de evento, caro, né? 11 mil reais, acho que estava o ingresso, né? E metade do público era do setor público, era do setor de governo. Sim. E a outra metade, aí falamos de CDOs e diretores de tecnologia, inclusive CIOs estão participando bastante. E foram 2 dias de evento, acho que 1 dia e meio, né, mais ou menos. Foi um dia muito legal. Mas, assim, o que a gente vê nesse tipo de evento é que tinham casos de uso sendo utilizados, mas muito mais as pessoas querendo fazer enablement de plataforma, falando muito mais disso, né? A Databricks, não tem como negar que é o hype do momento de dados, né? Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas acho que vou começar por uma que é mais simples. Né? O grande público, quem fez com que a Databricks chegasse onde chegou, no hype que chegou, foi realmente a comunidade de dados, foram os usuários, até por ser uma ferramenta friendly user, é muito fácil você entrar no Hyperscale e habilitar ela se vende sozinha, né? Mas como que aí você falou do Gartner, eu lembrei, como que os executivos hoje, os tomadores de decisão, estão tomando conhecimento da Databricks, eles já conhecem a Databricks, porque para eles é mais uma plataforma, talvez, que chegue só a fatura para ele pagar. Mas qual é o interesse, como que eles estão se interessando por isso, como a Databricks tem abordado esse tema com o C-Levels? Eu só, antes da sua resposta, mas
Eu estava conversando, acho que umas 2, 3 semanas atrás com um C-Level de um banco, e aí ele falou, pô, eu sei que o pessoal tá vendo lá Databricks, mas eu não sabia nem que Databricks era uma ferramenta, porque tava lá dentro da Azure, e eu achei que fosse só algo que ele ativava na Azure, né? Como que essa comunicação chega nele? Eu acho isso interessante. Ainda temos esse paradigma para quebrar, né? Isso é um dos pontos que a empresa tem passado, que é, primeiro, não diria desvincular, né? Mas um dos maiores diferenciais da Databricks no mercado é a gente ser multi-cloud. Sim. E de fato, assim, principalmente eu que acabei de voltar da América Latina, ainda mais forte lá. Eles falam, não, mas isso para mim é um produto da Microsoft. Eu falei, não. Né? Então, isso é um paradigma que, de fato, a gente precisa quebrar para demonstrar o valor de ser um data-driven, né? Então, quando a gente fala de CIOs e CDOs eu acho que já estão até mais perto de Databricks, não pela Databricks empresa, mas por esse conceito que foi criado, né? Que já está sendo adotado. Então, já foi algo que veio quase como uma Gillette, digamos assim, né? Uma brand junto com o produto. Porque o produto ele já engloba não só a análise de dados, como a própria implementação de modelos estatísticos e a generativa, mas para os CDOs ali também a catalogação dos dados. Sim. Inclusive catalogação de dados que estão fora do Databricks. Né? Exato. Então, por isso, talvez eles tenham uma proximidade maior. Mas os CIOs, de fato, eu estou dizendo só CIOs, estou falando C-Level, tá? O C-Level no geral. Hoje eles estão não só se interessando, chegando, né, com a questão de Databricks, muito mais voltada pela questão de dados. Então, assim, existe aí nos últimos 2 anos, com a vinda do ChatGPT, uma pressão muito grande das empresas em se tornarem empresas, de fato, data-driven. Então, para um CIO, para um CEO, eles já eram data-driven, porque eles já têm que responder muitas coisas com milhões de relatórios, mas eles entenderem de onde vem essa informação, a verdade por trás disso, a governança por trás disso, porque, assim, ter acesso aos dados é muito bom, né? Principalmente para C-Level, é extremamente necessário para pautar eles nas tomadas de decisões, para onde vai, onde eu invisto, eu tenho que fazer a empresa crescer. Então, o nome Databricks vem sendo muito mais, né, ganhando força dentro das empresas por isso, porque a gente hoje está chegando dentro das áreas de negócio por conta da IA generativa. Vem transformando dados em informação. Sempre foi, na verdade sempre foi. O ponto é que ninguém, quando fica muito voltado para a área de TI, área de dados, fica muito centralizado neles. Agora, com a AI generativa, eles falam, poxa, eu posso fazer pergunta e receber um dashboard do jeito que eu quero? Pode. Eu posso fazer uma pergunta e receber uma tabela já da forma como eu preciso para tomada de decisão, utilizando os meus próprios dados? Pode. Então, isso faz com que... Mas como que isso é possível? A área de negócio, você tem visto que a área de negócio tem usado mais o Databricks sem a dependência de TI? Você tem visto isso, esse modelo? Eu não consigo ver um desvinculado do outro, porque TI é meio, né? Dados é meio. Então, claro que eles têm que ser mais independentes. Eles têm que tomar decisões de forma mais independente, mas com dados que são confiáveis. E você ou qualquer pessoa, toda vez que chega uma informação, a gente quer saber de onde ela vem. Ainda mais com a história da fake news, né? Então, a gente sempre quer correr atrás, porque você repercutir, você tomar uma decisão, ainda mais nesse C-Level, sem ter certeza de onde está vindo esses dados, é um tiro no pé, né? É muito arriscado. Eu acho interessante isso que você citou de, assim, o C-Level ele já usava dados para tomar decisão, mas agora com a IA generativa, ele querendo ter essas possibilidades de ir lá perguntar e ter o dashboard dele criado na hora, a gente começa a ver uma outra questão, né? Porque ele já tinha os dados para tomar decisão, mas qual era o esforço necessário para chegar nesses dados? Né? Então você tinha lá a área de negócio, TI, trabalhando, mastigando dados para conseguir fazer essa entrega para ele. Às vezes uma coisa meio básica, não trazia profundidade. Exatamente. E aí você tem o que eu acho que a gente está enxergando mais agora com essa necessidade de usar a IA generativa que está aparecendo no mercado a gente está entendendo que
muitas empresas que já trabalhavam com dados ainda têm um problema na fundação. Total. Né? E aí eu acho que aí é uma oportunidade até para a Databricks, porque a Databricks tem a fundação, tem a IA generativa, tem os modelos preditivos, né? Tem a governança, tem tudo de ponta a ponta, né? É isso. Esse também é uma extrema vantagem da Databricks, a questão do end-to-end, né? Sim. Então, quando a gente adquiriu a Mosaic no ano passado, que também foi um outro momento bastante disruptivo para a empresa, a gente trouxe toda essa engenharia para dentro da plataforma de fundação de dados. Sim. Então, você não precisa mais consultar modelos externos ou você pode, né? Isso que essa flexibilidade da empresa é muito boa. Você pode, mas você ter certeza que os seus dados estão governados, catalogados, que estão com a ideia de privilégio mínimo, né, adotadas, porque, de fato, imagina uma área de RH perguntando decisões de negócio, às vezes, onde vai ser os investimentos da empresa por uma IA generativa dentro de casa e receber uma informação, né, privilegiada que não deveria. Às vezes um funcionário querendo perguntar o salário do presidente, né, um dado que não deveria chegar. Então, para você liberar esses tipos de informações dentro da empresa ou até para o usuário final, quando a gente fala de usuário final, também falando de cliente, você tem que ter muita certeza, muita clareza dessa fundação. Você tem que ter muita confiança de que aqueles dados não estão passando por nenhum tipo de alucinação, nenhum tipo de viés e não vão trazer informações completamente erradas para os tomadores de decisões ou até para pessoas que não deveriam receber aquele tipo de informação. Então, de fato, as áreas de negócio têm demandado muito, a pressão de CDOs está gigante, e eles precisam entregar da forma mais rápida possível, né, os acessos a esses dados, mas de uma maneira responsiva, né, accountable, uma forma que eles garantam que aquela informação é correta. Sim. Uma outra questão que você levantou aí, e aí você usou a palavra liberdade, né? Eu queria ligar com outro tema, porque assim, um negócio que eu acho interessante da Databricks é a questão de garantir a liberdade do usuário, né? Então, se você pensa em outras empresas, né, a Microsoft, por exemplo, Data Fabric, né, ela é uma solução totalmente fechada, né? Se o usuário está usando a Data Fabric e quer mudar de nuvem, ele tem que mudar toda a estrutura dele. A Databricks, primeiro, ele está presente em todas as nuvens, as principais nuvens, né? E existe uma cultura open source também na companhia, né? Então, por exemplo, catalogação de dados, que o Silvio falou, que, poxa, agora você pode fazer em qualquer fonte de dados, não precisa estar só no Databricks, né? E agora é uma habilidade da ferramenta open source, né? Desde o Summit. Então, eu acho isso uma estratégia muito interessante da companhia também. Ela vem desde a fundação, né? Esse modelo adotado pelos fundadores, né? Eles doam os códigos abertos para a academia para que ela continue sendo desenvolvida e continue sendo trabalhada por todos. Então, assim, para quem trabalhou há 15, 20 anos atrás com empresas que tinham, assim, que isso, open source, né? Só aquela coisa de você trabalhar open source, ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Sim. E muito pelo contrário, faz parte da inovação que a empresa adota, né? E vem dos fundadores. Quando você fala muito de a Databricks está inovando, ela vem inovando desde que nasceu. Uhum. E ela vai continuar inovando por conta dessa abordagem de ser aberta. Então, de fato, eu lembro que, falando assim, eu me lembro, eu falo há muitos anos, mas ano passado, quando eu cheguei, foi falado muito sobre catalogação, Unity Catalog, e um dos grandes vetores da empresa que ela tem apostado é na questão de governança. Muitos clientes tinham resistência de adotar o Unity Catalog por conta dessa rigidez, digamos assim, então vocês sempre falaram para a gente não fazer lock-in com os hyperscalers. E agora você está me levando para uma obrigatoriamente, porque para eu acessar features de AI generativa, eu preciso passar por governança. Sim, você precisa. Então você precisa utilizar o Unity. Mas você está me colocando numa situação de saia justa, onde eu vou ter que fazer um lock-in, né,
todos os dados vão ter que estar aqui, ou parte desses dados, e eu não vou conseguir estar trabalhando com esse código aberto. E há 3 meses atrás, isso mudou. Né? Isso já foi aberto ao vivo no Summit para todo mundo. Em São Francisco, e acho que no mesmo dia já mais de 400 mil downloads do Unity tinham acontecido, então foi, e vem sendo, então, e eu acredito que assim, o que não foi aberto ainda é por conta de, enfim, previews, estão fazendo muitos testes, mas faz parte do desenvolvimento e do crescimento da empresa. Sim. Né? Eu falo, desde que nasceu, ela continua tendo a mesma gana, e o próprio Ali, né, o fundador e CEO, ele fala, não entregue seus dados. Não entregue nem para a Databricks. Seja você o responsável por eles, para que você tome as suas decisões da forma mais flexível e rápida possível. Não entregue para mim, não entregue pro concorrente, não entregue, às vezes, para um hyperscaler que vai te fazer refém, porque seus dados vão estar todos dentro da plataforma, todos dentro daquela nuvem, e você não vai conseguir depois tomar qualquer tipo de ação de uma maneira flexível que você precisa. Né? Então, é um dos outros grandes vetores aí que me faz admirar tanto a postura da empresa, né? E por isso vem ganhando tantos usuários, né? Sim. Hoje, qual que você vê que é quais são as barreiras aí para o próximo passo da Databricks, a expansão comercial dela ser ainda maior? O que falta ainda para a Databricks? A expansão comercial, aí você está falando com a pessoa que ama o modelo de parceria, né? Na verdade, a gente, se não tiver os parceiros, ou tirando essa frente, a gente não vai conseguir expandir da mesma forma. Podemos crescer por conta dos usuários, mas ter hoje a maior barreira hoje é conhecimento. É quem, de fato, vai conseguir ajudar, seja com mão de obra, seja com projetos, seja com tecnologia, seja com pessoas, nessa expansão de maneira mais rápida. Tá? E não digo só por conta do tempo, mas é porque um grande ponto dos CDOs hoje é que eles têm um bolso, esse bolso vai crescer máximo 10% no próximo ano, porque as empresas, elas têm que continuar fazendo mais com menos. Sim. Né? Só que elas têm que fazer de maneira mais rápida, mais efetiva, com menos TCO, né? E é isso que a Databricks faz. A Databricks, ela quer fazer mais com menos da melhor forma possível. Então, como é que uma empresa pode crescer 80%, 100%? Neste ano, a gente está projetando 60% globalmente, se vai utilizar o mesmo pacote de dinheiro, né? Então, na verdade, a gente está trazendo modernização, a gente está trazendo migrações, está trazendo uma série de usos de dados legados, está trazendo AI generativa, está trazendo tecnologias para embasar esse crescimento. Mas fora isso, se não tiver pessoas, isso aí, né? Isso não vai acontecer. E a maior dificuldade hoje, um dos pontos que a gente mais tem investido é em capacitação. Inicialmente, para clientes, obviamente, né? Porque a gente, no modelo de consumo, os clientes precisam utilizar das ferramentas, sim, né? Todo santo dia para poder trazer também incremento e crescimento para a empresa, mas para os parceiros também. Quando eu falo, e até para né, os próprios funcionários, a gente está passando por essa semana, pelo Tech Summit, eu acabei de comentar com vocês, que é uma semana inteira para nossa equipe de Field Engineering focados em capacitação, trabalhar cada vez mais o entendimento, né, perante as plataformas. A gente tem pessoas de altíssima qualidade no nosso time interno, então, não só globalmente, mas na América Latina, eu me orgulho muito dessa equipe, ela realmente são rockstars. Você chega com um SA dentro de uma reunião, eles dão show, fica todo mundo de boca aberta, fala, nossa, era tão simples assim. Não é tão simples, mas eles trazem... Eles fazem ser simples, eles né? fazem parecer simples, fazem parecer ser simples. E eles capacitam também os nossos parceiros. Então, fazer essa capacitação interna para depois drivar isso para os nossos clientes e parceiros é extremamente importante e pontual. Então, assim, para crescer de forma exponencial e continuar crescendo nesse ritmo, só com parcerias. E acho que você colocou um ponto importante, porque apesar da Databricks viver de consumo,
se a pessoa começa a consumir de uma forma errada, ela vai pagar uma conta muito alta e vai ter uma surpresa. Uma surpresa ruim na conta e não vai ter uma agregação de valor no negócio, porque ela não construiu da forma correta. Sim. Então, ter o parceiro certo é importante, porque vai te fazer consumir menos e ter mais informação, ter mais poder de decisão. Consumir da forma certa, né? Isso, acho que a gente já pegou alguns casos em que o que a gente tá falando desse estávamos pacote desistindo de Databricks antes de vocês chegarem. Pô, a gente chegou, otimizou, hoje se tem mais proveito da ferramenta pelo mesmo valor de consumo. Ou até menor. Então, assim, acho muito engraçado quando se fala de otimização de custos. A gente adora essa palavra. Tem gente que tem medo. Tem gente que fala, meu Deus, vai cair o consumo, a gente não vai atingir as metas, você está sempre olhando para, né? Como a gente tem o customer obsession, se a gente está sempre olhando para o cliente, a gente quer sempre drivar o melhor pro cliente final. Então, quando ele fala otimização de recursos, a gente está falando sempre da mesma problemática, é o mesmo bolso de dinheiro querendo fazer mais com menos. Isso não significa que ele vai utilizar menos Databricks. Significa que ele vai utilizar melhor. Sim. Que ele vai, de fato, às vezes, tem várias... Sendo a Databricks, a gente tem uma plataforma. Você pode ser extremamente criativo. Então, um usuário inicial, ele pode passar o cartão lá e começar a utilizar e brincar, e aí, poxa, legal, pô, 0 centavos aqui, ai, baratinho. A barreira de entrada é muito fácil para você fazer a adoção, mas para você escalar da maneira correta, tá aí o problema, porque você pode ficar em $500 por mês, $100 por mês, mas tá não tem aquela entrega seguro, mas quando você amplia isso para dentro da tua companhia, e a gente está falando de empresas de 100 mil funcionários, 200 mil funcionários, imagina você abrir para todo mundo esse acesso a essa informação, a esse dado, dentro de um mesmo lake, né? Então, você tem que ser realmente... É uma responsabilidade muito grande para a área. E se ela não tiver com os parceiros corretos que vão ajudá-los nessas decisões, por que eu vou trabalhar com uma aplicação do Hyperscaler do que com a Databricks ou com qualquer outra aplicação? Porque você pode fazer isso de diversas formas. E cada empresa tem uma arquitetura completamente diferente, cada empresa montou a sua arquitetura de forma diferente e sempre vem também um parceiro querendo mudar tudo. Uhum. Tem que ter o momento certo para falar, tem que ter o retorno sobre o investimento. Quando a gente faz um estudo interno, a gente verifica que o retorno sobre o investimento de um cliente que não utilizava Databricks e passa a utilizar Databricks no próximo ano, retorno sobre o investimento é em torno de quase 500%. 482%, para ser mais exata. Então, tá aí a resposta para os clientes que têm o mesmo bolso de dinheiro e precisa fazer mais com menos. Sim. Mas mais do que isso, é esse ponto que você falou, fazer da forma correta. Para eles atingirem esses patamares de 500% de retorno, só se tiverem a orientação de quem e a experiência de quem já fez. E aí, assim, acho que a gente já tá encaminhando para o fim, mas eu queria, Anderson, a gente tem você uma pergunta. O Anderson tem uma pergunta e eu queria que você falasse do programa de certificação da Jump, de capacitação dos profissionais, bacana. Inclusive do programa novo do Jump Start, né, que é onde a gente já começa com as pessoas focando em certificação da Databricks. Acho que é bacana. Oba, adoro. Eu acho que assim, foi um desafio que a Bruna passou pra gente, né, porque a Databricks ela tem vários níveis de parceria e o nosso objetivo é estar no topo, né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é garantir a quantidade de certificações. Então, a gente fez 2 programas de certificação, um inicial, né, para a gente conseguir começar a ter as pessoas certificadas dentro da plataforma da Databricks, e agora a gente mudou para acelerar. Né? Então, a gente tem um programa dentro de casa que é o Jumpstart. O Jumpstart ele é um programa para treinar novos profissionais para o mercado de dados. Chegando. Exato. E uma das coisas que a gente está fazendo agora, uma alteração que a gente fez no programa, na última turma a gente já fez os treinamentos direcionados para Databricks, porque as demandas de Databricks têm aumentado muito. Né? E agora esse pessoal tem o desafio de se certificar também e estar pronto para
atender o cliente da melhor maneira. E sendo parceiro da Databricks, a gente sempre fala sobre os benefícios, né? Vocês terem 50% de desconto nas certificações, Sim. de terem acesso à plataforma de treinamento de maneira completamente gratuita. É a mesma plataforma que nós funcionários temos, tem muitos cursos já em português também. Então, não só quem vai fazer a implementação, engenheiros de dados, cientistas de dados, enfim, machine learnings, AIs, a gente também faz para lideranças esses treinamentos. Também tem para a área comercial. Sim. E também tem para a área de pré-vendas. Então, levar o entendimento de por que utilizar uma Data Intelligence Platform, que é como a gente trata o nosso novo conceito de plataforma, onde você traz a AI generativa para dentro da Databricks, tá? Então, entender o porquê adotar essa plataforma, entender o porquê fazer uma migração, às vezes, de um legado, vocês conseguem fazer esses treinamentos parceiros, né? Que Sim. se registrem, conseguem fazer esse treinamento de maneira gratuita. Então, também é uma forma da gente habilitar tudo on demand. A gente tem também com instrutores, mas a gente trabalha muito com os parceiros capacitando os nossos clientes. Sim. Então, isso também é algo que vocês já fazem muito, os hackathons, Sim. os trabalhos que a Jump vem executando, é extremamente positivo nesse sentido. E eu, assim, tenho que falar um highlight para mim que foi excepcional, foi a cobertura do nosso evento, lá do Summit em São Francisco, porque também isso é parte de capacitação. Então, os canais que vocês drivam, o que está sendo falado em tempo real, pelos nossos fundadores, os casos de uso que têm sido apresentados. A gente levou uma comitiva de quase 300 pessoas para os Estados Unidos esse ano. Ano que vem, acredito que a gente vai dobrar essa quantidade de pessoas. É um evento de 16 mil pessoas e Latinoamérica está lá presente. E vocês trazerem esse conhecimento para a rede de vocês, LinkedIn, porque a gente também expande tudo isso. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de ter vocês como parceiros nessa jornada, porque é isso, utilizar, ter braço, ter gente, ter conhecimento que pode alavancar o conhecimento de Databricks, e vocês fazem isso com excelência. Perfeito, muito obrigado, Bruna. Para finalizar, 5 minutos. Última pergunta, o que você enxerga para o próximo ano aí da Databricks? O que os usuários têm que estar preparados? Olha, no início desse ano, que é em fevereiro, eu fiz um planejamento com uma visão de o que eu queria atingir para o ano e coloquei 3 pilares. O primeiro pilar era a capacitação. Então, a gente tinha em torno de parceiros certificados na América Latina, em torno de 370. Eu falei, eu quero dobrar. Não é impossível, eu quero dobrar. A gente já dobrou em 2 quarters, em 6 meses. Então, para o próximo ano, é assim, ter mais e mais pessoas capacitadas, e aí eu acho que 200%, 300% não estaria irreal. Outro ponto importante era, de fato, deixar a estrutura de parceiros mais robusta. Então, não só captar parceiros que, de fato, são relevantes para os nossos clientes. Então, quando você fala assim, Bruna, você não está trabalhando com recrutamento, os parceiros vêm para trabalhar com Databricks por demanda dos clientes. Sim. Então, hoje eu tenho 250 parceiros. Eu cheguei, tinha 80. No início do ano, minha ideia era aumentar e estruturar esses parceiros de maneira ativa, ou seja, eu quero que eles estejam drivando o consumo nos clientes e trazendo pessoas certificadas, né? Pessoas que de fato... Porque tem muito parceiro que fala, eu conheço Databricks, eu trabalho com Databricks há anos, a gente adora Databricks. Eu falo, tem gente certificada? Não. Então, assim, como é que você pode comprovar para o teu cliente que você sabe o que é Databricks? Você tem que mostrar. É que nem uma faculdade, você não vai contratar ninguém que nunca teve um conhecimento só, eu trabalhei mexendo. Você está fazendo corretamente? Aí vamos lá, volta para a questão de estar fazendo corretamente. Então, o meu outro foco é, sim, continuar ampliando a nossa rede de parceiros na América Latina, principalmente em algumas regiões que a gente ainda não suporta. E aí eu não estou falando de Brasil, porque o Brasil tem maior quantidade, e aí o mais importante é ter a qualidade agora, né? Então, ampliar essa qualidade desses parceiros, então ter mais parceiros em níveis mais elevados de parceria. Então, até ano passado eu tinha 1 parceiro Select, hoje eu já tenho 5. Então, de fato não é simples ser um parceiro Select, tem que ter muitos pontos, tem que ter várias pessoas certificadas, tem que estar impactando o uso de Databricks dentro de clientes de uma maneira exponencial mesmo. Assim, a cada $100 mil utilizados, 1 ponto. Então,
os parceiros de fato têm que estar impulsionando esse uso dentro dos clientes. Então, por isso que eu falo de qualidade. E o outro ponto é de fato assim, ter um Latam Way, onde a nossa brand de Databricks como parceiros seja vislumbrada globalmente e onde os parceiros consigam ampliar o seu território, consigam crescer, porque meu propósito sempre foi, sempre vai ser crescer o negócio dos parceiros. Estou na Databricks? Sim, como eu mencionei, adoro, mas há 15 anos eu já faço isso. Sim. Eu venho acompanhando mais de 1.500 parceiros ao longo da minha carreira, vendo o negócio deles se transformarem, crescerem, por conta das tecnologias que eu trago para eles. Então, assim, se faz sentido para você, se faz sentido para o cliente, por que a gente não pode crescer juntos, né? Então, o meu papel é levar isso para que o teu negócio cresça também. Eu quero que vocês tenham sucesso, que vocês sejam um sucesso. Então, eu trato meus parceiros como meu exército, mas com muito carinho, no sentido de quero continuar crescendo, não é pouco, é crescer muito. Minha visão é bem grande. Então, se a empresa está crescendo localmente 80%, 160% de crescimento com os parceiros não é nada irreal para mim. Perfeito, muito obrigado. A gente vai finalizar. Eu queria falar mais aqui, mas foi ótima a conversa. Obrigado, Silvio. E obrigado, Bruna, por estar presente aqui, por trazer todo esse conhecimento pra gente. Até um pouco clichê sempre falar isso, mas obrigada pela parceria, obrigada pela confiança, obrigada pelo tempo de vocês e pelo investimento que vocês fazem na Databricks, inclusive com esse podcast aí. Eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida, fica à disposição. A gente vai continuar ainda muito trabalho pela frente. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo Jump Talk.